Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafaela Góes, eu trabalho com vendas há mais de 5 anos e eu tenho uma mentoria empresarial de vendas. O que é isso? Eu ensino pessoas a faturarem mais dentro da empresa e explicar um pouquinho sobre o processo de vendas, porque parece um processo simples, desde que o mundo é mundo, as pessoas vendem, mas não é tão simples assim. Vendas é uma ciência, é um estudo, e as pessoas acham que pode vender organicamente, que acontece por um dom, ou acontece de uma forma muito natural. Vender de todo jeito, e não é assim que acontece. Uma hora ou outra acaba saindo uma venda, mas se você souber o processo da venda, ela sai de forma mais eficaz. E você entende em que processo você está. É um processo com várias etapas, você vai entender em que etapa você se encontra na venda. É sobre isso que eu vou falar hoje com vocês. É um assunto que eu gosto muito, então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que existe um funil de vendas, certo? A venda ela passa por várias etapas. A etapa da prospecção de cliente, a da qualificação do cliente, a proposta que é dada, a negociação e, por fim, o fechamento. E também tem um pós-venda depois desse fechamento, mas a gente vai ver cada etapa dessa bem minuciosamente para entender melhor. Isso aqui é só para vocês visualizarem, né? Quem é que fica lá no topo do funil quando começa a história da venda é através da prospecção e vai acabar lá no fechamento ou no pós-venda. A tela está passando para vocês. Só me dá um ok, só me diz um sim aí, Júlio. Sim, Joia. Então, vamos lá. A fase de prospecção é a fase de atrair o cliente por diversos meios. Você pode fazer isso através de tráfego pago, né, que Jordim é bem dessa área, né, através de um social media, de um tráfego pago, através do WhatsApp, que é uma ferramenta muito poderosa de prospecção de venda, através de propaganda, redes sociais. Então, é a forma de atrair o cliente para aquele negócio, para aquela empresa, para aquela prestação de serviço ou para aquele produto. Depois que você atrai, vem a fase da qualificação do cliente. É importante isso também para você entender como lidar com esse cliente depois, quando ele emperra em alguma dessas fases. Então, é importante qualificar ele. De onde veio esse cliente? Ele veio por onde? Ele veio através da internet? Ele veio através de uma indicação de um cliente? Ele veio através de um amigo? Ele veio através do WhatsApp? De onde ele veio? Então, é importante classificar esse cliente. Importante saber o meio para poder a gente funcionar melhor e até o final das etapas e conseguir fechar a venda. A proposta é a fase da demonstração do serviço. Esse cliente ele já veio, já foi prospectado, já foi qualificado e agora a gente chega numa fase onde a empresa tem que mostrar para ele qual é o serviço e os benefícios do serviço que pode trazer para a vida desse cliente. Então é a fase da proposta. Eu tenho algo para te oferecer que vai ser bom para você. A negociação já é uma etapa mais para frente, que é que você vai mostrar as modalidades de pagamento, plano, parcelamento. Como vai ser o pagamento? Vai ser no Pix ou no cartão? Você prefere à vista ou dividir? Isso é a fase de negociação. E a fase do fechamento é o ato em si, ou da matrícula, ou da assinatura do contrato, ou da venda do produto, da entrega do produto. É o fechamento, o que a gente chama de fechamento. Aí vamos lá entender um pouquinho o tipo de cliente, para saber trabalhar melhor. Existem 3 tipos de clientes, certo? A pessoa que ela tem um problema, mas ela não sabe que o seu serviço soluciona o problema dela. Eles são os que a gente chama de daqui a pouco. É um cliente daqui a pouco. Daqui a pouco ele vai ser cliente. Ela sabe que tem um problema, mas não sabe que o serviço soluciona aquele problema dela. Pessoas que têm o segundo tipo de pessoas são aquelas que têm um problema, sabe que o seu serviço pode solucionar o problema delas, mas não sabe se conseguem contratar o seu serviço por falta de tempo, por falta de dinheiro. São pessoas que a gente chama que estão em acompanhamento, porque ela já tem essa consciência, ela já sabe que tem um problema, já sabe que o seu serviço pode resolver a vida dela,
Então, geralmente, é aquele cliente que já foi prospectado, ele já conheceu a proposta, mas ele ainda não fechou, por algum motivo. Falta de dinheiro, de tempo, de logística. Então, ele está em acompanhamento, é um cliente em acompanhamento. E a terceira pessoa é aquela que tem um problema e sabe que a solução é contratar o seu serviço. Ela já sabe, então ela é o agora. Ela é aquela pessoa que vai fechar. Não tem motivo para não fechar com ela. Todos esses clientes, esses tipos de clientes, é importante que eles vão para uma lista e migrado para a lista daquele propósito. Os clientes daqui a pouco, uma lista. Os clientes em acompanhamento, outra lista. E o cliente do agora, outra lista. E aí vocês também vão entender por que lá na frente. Aqui, ó. Tá vendo o que eu falei? Organização das listas. Organize a lista de clientes observando a qualificação. A gente vai colocar lá o nome do cliente, a qualificação dele, de onde ele veio. Lembra? Pelo WhatsApp, ele veio através de uma indicação, de um ex-aluno, de um ex-cliente ou de um cliente que ainda compra, de onde ele veio. Aí aqui a gente tem as fases, certo? A abordagem, você abordando o cliente, a demonstração, a negociação, o fechamento e o pós-venda. Lembra do funil? A gente falou disso tudo lá no início. Primeiro eu abordo o cliente, seja por qual ferramenta ele veio até mim, como tenha sido feita a prospecção, eu abordo, eu demonstro o meu produto ou o meu serviço, para ele constatar que aquilo é bom, que é para ele, que soluciona o problema dele. Aí eu negocio o preço, a forma de pagamento, parcelamento, e eu fecho a venda. Depois disso, eu faço um pós-venda. Gostou do serviço? Gostou do produto? Me dá um feedback. O que é que você acha que a gente poderia melhorar? Então, esse é o pós-venda. É importante saber em que fase do funil esse cliente se encontra para a gente acertar o próximo passo. Porque tudo isso são passos. É um caminho que é seguido. Então, não adianta você querer pular etapas, pular caminhos, porque aí se atrapalha na venda e a venda não acontece. Às vezes você não sabe por que não aconteceu. Ah, mas aquele cliente chegou tão interessado, chegou tão querendo, e eu não consegui fechar a venda, porque você não respeitou as fases da venda. Tem que respeitar todas as fases da venda para que ele não desista no meio do processo. E criar, aqui, como eu falei, ó, criar a lista para os daqui a pouco e para fazer pós-venda também. Aqueles que você fez fechamento, você faz também uma lista. Não acabou, ele não deixou de ser seu cliente. Por quê? Porque ele vai ser um futuro cliente de recorrência. Então, vai fazer um pós-venda para sempre ele comprar a você. Seja a sua prestação de serviço, seja o seu produto. Isso serve para as duas coisas. Aí, vamos lá para a fase de abordagem, né? A gente vai ver cada uma das fases da venda, tá? Vamos para a técnica de abordagem. A partir da identificação da etapa do funil, eu uso a abordagem adequada. Para quem vem, eu vou ser mais clara, vocês vão entender. Para quem vem pedir informação para mim, só pedir informação. Que horas funciona, qual é o valor, quantos serviços são prestados aí, ou então, o seu produto, você vende isso ou vende aquilo, é bom para isso ou é bom para aquilo, são dúvidas, né? Ele vai pedir informação. O próximo passo para um cliente que vem pedir informação é você marcar uma demonstração. Você vai agendar com ele uma visita para ele conhecer o espaço. Você vai agendar com ele uma ida no estado lá onde ele trabalha, onde ele mora, para mostrar o seu produto, para marcar uma demonstração. É importante que ele tenha contato tanto com o ambiente da prestação de serviço, como com o produto também. Eu vou exemplificar depois com uma empresa, duas empresas, que eu fiz uma mentoria empresarial de vendas, e aí vocês vão ver isso bem na prática, tá? Mas é importante entender que o próximo passo, depois da abordagem, é a demonstração. Agora, para quem já veio conhecer o espaço ou ter experiência com aquele serviço, o próximo passo, ou seja, o que é isso? Veio conhecer o espaço ou ter experiência com o serviço? Veio para a fase da demonstração. O próximo passo é o acompanhamento ou negociação de pacotes. Ou acompanhamento ou negociação de preços, se for produto. Ou até combos mesmo, né? Pacotes também. Dependendo do que você estiver vendendo. Aí aqui, para quem já decidiu o pacote e a forma de pagamento, ou seja, já está na fase de negociação, o próximo passo
é a assinatura do contrato de prestação de serviço ou o pagamento, o próximo passo é a entrega do produto, né, nas mãos do cliente, para depois fazer um pós-venda, né, como eu falei. Aqui eu separei para a gente poder entender os porquês que levam ao fechamento. Por que o cliente me fecha? O que é que faz aquele cliente fechar uma venda? As pessoas compram ou contratam um serviço por dois motivos, tá? Isso é estudo. Ou por uma dor, eu compro ou por sentir uma dor, que é igual a uma necessidade, ou uma ambição, que é igual a um desejo. Ambição é no sentido de querer, um desejo. Despertou um desejo de eu ter aquilo. Então, as pessoas compram só por esses dois motivos. Não existe outro. Então, ou dor ou desejo. Sabendo disso, né, você vai fazer as perguntas certas para descobrir o real motivo daquele prospecto para apresentar o produto ou serviço como uma solução para aquela necessidade dele ou para aquele desejo dele. Por exemplo, uma pessoa ela entra numa academia de ginástica ou porque ela está sentindo muita dor no corpo, por estar sedentário, não está conseguindo se locomover bem, precisa fazer um fortalecimento muscular, ou seja, uma necessidade, uma dor. Ou a pessoa entra na academia de ginástica também por uma ambição. Que ambição é essa? Ter um corpo mais bonito, emagrecer, ficar bem esteticamente, isso é um desejo. Então, esse seria um segundo motivo pelo qual a pessoa compra aquele serviço. A gente tem que entender que é sempre sobre o cliente, nunca é sobre o seu produto ou o seu serviço. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você só ficar dizendo, meu produto é muito bom, meu produto faz isso, meu produto faz aquilo, é diferente daquele outro. Por exemplo, eu ficar falando isso sobre um perfume. Esse meu perfume é maravilhoso. Esse perfume é isso, ele tem uma boa fixação, ele projeta no ambiente. Se a pessoa tem 20 perfumes em casa fechado, que ainda não usou, não está precisando comprar e não tem o desejo de comprar ainda. Então, vou ficar falando 1000 vezes que é muito bom. Não é sobre o produto. O produto é bom, é ok. É sobre o cliente. Qual o momento que o cliente está, a necessidade que ele tem e o desejo que ele tem. Porque senão não vai funcionar. Quando a gente entende isso, a gente deixa de ser um vendedor chato, que fica toda hora, olha como isso é bom, olha como isso... Não tem que insistir, tem que fazer as perguntas corretas para entender como o cliente está, para a partir daí você fazer um fechamento adequado. Aqui eu separei dois exemplos de dois negócios, né? Que eu tive o privilégio de fazer mentoria. Um foi um coworking. Coworking são salas, né, que alugam para escritório temporário. Então, as pessoas, elas contratam o serviço de coworking por qual motivo? Aí, dor ou necessidade. Qual seria essa dor, essa necessidade? Não tem capital para montar um escritório, precisa esporadicamente de um escritório, de uma sala de reunião. Aí tem lá tudo montado, tudo prontinho para a pessoa. Então, ela, por não ter, ela vai lá e aluga aquela sala do coworking. A solução é essa: o serviço traz o benefício da comodidade e da economia. Eu não preciso desembolsar não sei quanto de quantia para montar um escritório, eu já tenho ele pronto. E já está todo equipado, disponível. E um outro motivo seria a ambição ou desejo. Espera aí que eu passei aqui. O outro motivo seria a ambição ou desejo. Qual seria, no caso do coworking? A pessoa tem o desejo, a ambição de ter um escritório, mas não tem dinheiro no momento. Então, a solução é o escritório já estar montado com um excelente custo-benefício. Aí ele consegue solucionar o problema dele. Então, os porquês que levam ao fechamento, né? O exemplo do negócio com espaço de pilates, yoga, massagem e fisioterapia. Foi a outra empresa que eu fiz essa mentoria também, empresarial de vendas. Então, as pessoas contratam o serviço de pilates, yoga, massagem e fisioterapia por dois motivos. Dor e necessidade, como vocês já sabem. E quais seriam esses? Dores no corpo, lesão, inchaço, sedentarismo, insônia, ansiedade, depressão. Por isso que as pessoas buscam o exercício, a massagem, a yoga. E a solução é dada por esses serviços, porque traz benefício de cura, drenagem, relaxamento, melhoria do sono.
A ambição e o desejo ficaria aí no hobby, ter um autocuidado, mobilidade e definição corporal. Aí a solução também é trazer essa pessoa para esse ambiente, porque ela vai ter o benefício de ter uma comunidade, ter momentos agradáveis, com pessoas que estão falando sobre a mesma coisa, e conseguir também trabalhar a musculatura. Então, percebem? Todo negócio tem. O cliente vai lá para buscar solucionar ou uma dor, necessidade, ou uma ambição, um desejo. Aqui a gente tem umas técnicas de venda pelo WhatsApp, tá? Cria uma lista de transmissão. Você pode criar uma lista de transmissão. Oi, tudo bem? E desenvolver a conversa com quem responder com você. Soltar a foto de uma promoção que a empresa quer promover. Em datas comemorativas, começar com a legenda que ative um gatilho da novidade, oferecer vantagem na contratação do serviço, algum desconto, alguma promoção. No fechamento do plano, por exemplo, no caso do Pilates, né? Fechamento de plano anual. Serviço de maior valor, ganhe desconto no pacote X, serviço de menor valor. Como, por exemplo, a massagem. Isso faz com que o cliente, você consiga fechar o cliente pelo WhatsApp, né? Manter a vitrina do status sempre ativa. Eu vendo perfumes, por exemplo, sempre você entrar no status do meu WhatsApp, vai ter produto lá. É uma vitrine ativa. O interessante do WhatsApp é que pessoas que você nem conhece vão olhar seu status. É muito engraçado isso, porque você nem imagina, você salvou o número de um cara que consertou o seu ventilador um dia. O cara vai lá e ele olha os status do WhatsApp. E pessoas que você nem imagina passam ali comprar. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Aqui, criar rotina, né, para fazer isso. Se você espera a resposta do cliente, ele não te responder, no final tem uma técnicazinha também, que é você colocar uma bonequinha com um emoji, com a mãozinha para cima, sabe? Porque às vezes a conversa vai lá para baixo e a pessoa não vê, não é por mal. Porque tem isso também na venda, você não tem que ficar preocupado em, mas eu vou falar de novo. Sim, tem formas de fazer isso bem legais, bem simpáticas. Uma delas é isso, colocar um emojizinho. Muitas vezes a pessoa vai dizer, nossa, desculpa, eu não te respondi ontem, porque a conversa foi lá para baixo e tal. Então, funciona bem, viu? Já usei e funciona bem. E aqui eu separei também um módulo para como contornar as objeções de venda. A gente primeiro tem que entender que a única negativa aceitável é o não quero. Não quero. Todas as outras respostas são objeções e toda objeção ela pode ser contornada. Então, objeção ela significa um interesse, na verdade, do cliente revestido de dúvida ou de algum pensamento limitante. O cliente que fica soltando objeções para aquela prestação de serviço ou para aquela venda não diz logo, não, não quero. É porque ele tem dúvidas e toda dúvida está revestida de um interesse. Então, você não tem que desistir da venda na objeção. A objeção é um bom sinal, ela faz parte dessa negociação. Então, para contornar a objeção, você deve fazer perguntas para poder você extrair o real motivo da pessoa não querer fechar. Aí, quando você descobrir esse real motivo, você vai solucionar ele. Então, é escutar. Eu falo muito assim, vamos praticar a escutatória. Porque o pessoal fala muito de oratória, né? Mas a escutatória está meio extinta. E um vendedor que vende bem não é aquele que fala mais. É aquele que faz as perguntas certas e que pratica a atividade da escutatória. Escutar o cliente, entender o que ele está falando, o que ele está querendo. É isso. Existem também as vendas, né? Por ligação. Tem algumas dicasinhas aqui, também que eu separei. A palavra que a gente mais gosta de ouvir, desde que a gente nasceu, é o nosso nome. Então, isso na venda é uma dica de ouro. Existe um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro bem antigo, vocês já devem ter ouvido falar. Se eu tivesse que tirar um ensinamento desse livro sobre vendas, seria isso, que você tem que chamar o seu cliente pelo nome. O nome ele é muito precioso para todo mundo. A gente adora ouvir nosso nome, porque isso já é instintivo. Então, sempre trate o seu cliente pelo nome. Pergunte, antes de iniciar qualquer atendimento, pergunte o nome dele. Repita o nome dele quantas vezes for necessário. Aproveita a ligação para tirar todas as dúvidas dele e agendar para ele conhecer o local, para ter experiência com o serviço. O cliente que liga pela primeira vez, ele deve ser inserido nessa lista de prospecção, tá? Ele ligou pela primeira vez para saber qualquer informação, você já coloca ele na lista de prospecção para depois dar andamento à venda.
O objetivo da ligação é sempre marcar o próximo encontro. Não é numa ligação você fechar uma venda. É por isso que as pessoas se atrapalham, ficam botando os pés pelas mãos, passando por cima das etapas. O objetivo da ligação é só marcar a próxima etapa. Se a ligação é de prospecção, a próxima etapa é ele ir lá conhecer o local. Simples. Se você conseguiu isso, agendar para ele conhecer o local, você já está, ok, é isso aí. E aí você vai de etapa em etapa até o fechamento. Aqui, ó, lembre-se, quem direciona o fechamento é você e não o cliente. Faça as perguntas de fechamento. Existem duas perguntas de fechamento, que é do que você precisa, qual é o seu objetivo? É escutar. É isso que a gente está falando aqui e repetindo. É escutar o que o cliente tem para dizer, porque as respostas dele é que vai mostrar para você qual é o serviço que você oferece que soluciona as necessidades dele. É do que você precisa e qual o seu objetivo. Porque às vezes o objetivo da pessoa é só ter uma comunidade, um local, não é, a musculatura. Às vezes o objetivo da pessoa é um hobby. Então você precisa saber para poder mostrar que ali é a solução para ele, para essa necessidade dele. Aqui é como fazer o pós-venda. Sempre pedir feedback dos clientes, tá? Que acabaram de iniciar o contrato ou que acabaram de comprar seu produto. Assim você pode corrigir em tempo hábil alguma falha ou aprimorar algo já existente. Né? Você pode perguntar, você acha que faltou alguma coisa? O que é que você acha o que é que você achou da primeira aula? Gostou, não gostou? A gente está aqui para escutar e melhorar. É sempre se colocar nessa posição. Criar uma promoção ou campanha para um determinado período, trazendo vantagens na contratação do serviço, certo? Você contratando aqui o Pilates, você ganha uma massagem. Então, você vai criando promoções. O cliente ideal é aquele que se perpetua. Sempre o objetivo de trabalhar um cliente é que ele seja seu cliente para sempre. Esse é o objetivo. Porque se a gente tem vários clientes recorrentes, eu sei que prospectar clientes novos também é uma atividade que vai fazer parte sempre. Mas no mundo ideal seria você ficar com aquela cartela de cliente que ele compra sempre. Seria o mundo ideal. E o pós-venda ele serve para isso, para que você consiga fazer isso. Então, sobre a fidelização do cliente. O cliente que fideliza é aquele com o qual você abriu um relacionamento. Venda é relacionamento. As pessoas, elas compram de você antes de comprar aquilo que você está vendendo. Então, você tem que estabelecer uma relação de confiança, um bom atendimento, para que a pessoa sinta confiança em comprar aquilo que você está oferecendo, que você está indicando. É muito importante. Então, a confiança no atendimento e no serviço que atende às necessidades do cliente é igual a eficácia na fidelização. Esse cliente vai fidelizar com você. E aqui, para finalizar, eu queria deixar três pensamentos, né? Que são muito válidos em relação à venda. A venda é a atividade que faz a empresa crescer. Empresa que não vende, não cresce. Então, a venda, apesar de por muito tempo ser vista como uma atividade de segunda categoria ou de que não tão importante assim, hoje as empresas e os empresários já veem como uma atividade principal, porque é ela que faz a empresa crescer, não tem dúvida isso. Quanto mais dominarmos essa habilidade, mais nos desenvolveremos como profissionais. Todo profissional precisa aprender a se vender, não importa a sua profissão. Você tem que aprender a vender você. Então, coloque todo o aprendizado aqui em prática e desejo boas vendas a todos.